Olá, professores e professoras, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma formação do nosso programa Reflexões Pedagógicas, Diálogos entre a Teoria e a Prática. Continuamos ainda nesse formato online, né, que nós começamos o ano passado. E para essa formação de hoje, nós estamos trazendo um tema, possibilidades para além das habilidades. Um diálogo a partir das questões presentes no caderno base de matemática. Próximo slide, por gentileza. Próximo slide. Bem, apresentando para vocês a nossa equipe de matemática, como vocês já conhecem, ela é composta pelo professor Adriano, professor Aguinaldo, que sou eu. Temos aí uma novidade para esse ano, o professor Anselmo, que vocês já conhecem também da rede. Temos o professor Arildo, a professora Karine, que está de licença que gestante, e o professor Pablo, que estará conosco nessa formação. Então, como formadores, hoje nós teríamos o professor Arildo, mas aí eu estou substituindo por uma indisposição que ele teve, e temos o professor Pablo. Professor Pablo, então eu te convido a se apresentar e darmos início à nossa formação de hoje. Próximo slide, por gentileza. Então, agradecendo aí a apresentação pelo Aguinaldo. Então, um bom dia, uma boa tarde, para todos os nossos colegas, professoras, professores, e os demais que podem estar assistindo a essa formação, O Aguinaldo acabou de citar o nome do nosso colega aí, o Arildo, então faz um pouco de sentido já essas palavras iniciais que eu quero ter com vocês com relação a esse contexto, Então, há um tempo que a gente vive esse contexto de pandemia, e aí por um certo, vamos pensar assim, infelicidade, o Arildo não pôde estar participando dessa formação aqui com a gente, Ele está de licença também por conta de suspeita de ter contraído a Covid, Então, esse contexto é o que está nos movendo atualmente, Então, as nossas aulas desde o ano passado, nosso trabalho, todas as nossas atividades têm, de alguma forma, sofrido por conta dessa pandemia, Então, a formação, o nosso trabalho não seria diferente, Nós somos atravessados por essas coisas, E aí eu gostaria de iniciar essas palavras iniciais, que eu já estou dizendo, com uma citação. Eu vou pedir licença para ler aqui para vocês, Ela diz assim: a realidade cotidiana, ela é percebida por cada um de nós de um modo muito particular. Nós damos sentido às situações, tudo que acontece, por meio do nosso universo de crenças, que vão sendo elaboradas a partir das nossas vivências, dos nossos valores e os nossos papéis, culturais, que são inerentes ao grupo que nós pertencemos. Então, com isso, a gente vê que o trabalho que a gente desenvolve, ele é permeado por várias ações, por várias coisas que a gente vai vivendo ao longo, da nossa vida, ao longo do nosso movimento aí cultural ou social, Então, isso não vai ser diferente, Isso acontece aqui, na nossa formação e no nosso trabalho. Então, com essas palavras iniciais, eu gostaria também de agradecer a todos os professores que entraram em contato com a gente para trocar uma ideia, para pedir informação com relação aos cadernos. Então, a gente está construindo esses cadernos com determinados objetivos, e a gente gosta muito de receber a contrapartida dos professores. Então, é um momento que a gente tem para ter um certo retorno, do que está acontecendo, se o que a gente está fazendo está sendo útil ou não, o que a gente pode melhorar. Então, aqueles professores, para quem eu estou falando, que contribuíram com a gente, muito obrigado. E fica um convite aí para os próximos cadernos, para as próximas ações, os professores, por meio dos nossos canais de atendimento, entrar em contato com a gente, tá? E aí a gente poder ter uma troca, de ideias, alguma coisa assim. Tá? Então, seria nesse sentido. Então, aí eu, assim, gostaria de desejar melhoras para os colegas, para os professores que estão, passando por situações difíceis nesse momento, e só pedir pensamentos positivos, para que a gente possa logo estar nas nossas formações, podendo dialogar presencialmente, e nós voltarmos para as nossas salas de aula e o contato com os alunos, que é algo bem importante e gratificante aí. Próximo slide, por favor.
Certo, Fábio. Agradecemos aí as suas palavras e vamos começar então os diálogos, né, a partir das questões que estão presentes no caderno base de matemática. Então eu convido você a falar um pouco mais a respeito dessa ideia sobre essas questões que estão presentes e peço que passe o próximo slide, por gentileza. Ok, Aguinaldo. Obrigado. Então, dando início ao nosso diálogo, né, como a gente, especificamente para essa formação, a gente vai olhar para as questões dos cadernos, uma primeira habilidade que a gente acabou dialogando um pouco mais, que a gente achou importante trazer para a formação, é essa habilidade de 37 do 7º ano, né? Então, né, o texto dela é dessa maneira, né? Interpretar e analisar dados apresentados em gráficos de setores divulgados pela mídia e compreender quando é possível ou conveniente a sua utilização. Então, novamente, como eu falei, né, o trabalho que a gente não realiza só com a equipe de matemática, a gente realiza com outros colegas ali que estão ao nosso redor, né? Então, em particular, nessa habilidade, a gente teve uma preocupação né, com uma questão particular nossa, né? Então, eu gostaria que eu colocasse o próximo slide. Então, a gente fazendo algumas pesquisas, e aí com relação a um contexto que a gente acha legal de discutir, que está no contexto de uma alta dos alimentos que a gente está vivenciando, a gente encontrou um gráfico, né, de setores, a gente foi procurar um gráfico de setores, que aí nesse caso ele tratava da exportação brasileira de carne bovina, né? Então, é um contexto aí que a gente pode estar discutindo nas aulas de matemática, né, com enfoque nessa habilidade. Então, aí a gente tem, né, um gráfico de setores e algumas, né, porcentagens ali, né? Então, a gente colocou isso no caderno e tal. E aí, quando a gente foi passar por uma revisão na mesa, né, alguns colegas observaram aí um certo erro. Vamos pensar assim, né? Porque se vocês analisarem junto comigo, vocês vão ver que a China, né, numericamente, ela está sendo referida ali a uma porcentagem de 56%, né, 56,40, né, 56 e 47, né, centésimo, vamos falar assim, né, da porcentagem. Daqui a pouco o Aguinaldo, na formação dele, vai discutir sobre isso aí, né? Então, 56% aproximadamente ali. E aí, a gente percebeu que na representação no desenho, né, a gente tem ali quase 75%, né, desse disco aí, né, que está pintado, né? E aí a gente falou, puxa, isso aí pode dar problema, né? Isso aí pode ser problemático, né? E aí a gente falou, né, e aí? Só que aí, nos estudos que a gente realiza, a gente também percebe que lá no 9º ano, a gente tem uma habilidade, né, que já está aí na tela de vocês, que é analisar e identificar em gráficos divulgados pela mídia os elementos que podem induzir, às vezes, propositadamente, erros de leitura, né? Como escalas inapropriadas, legendas. Então, esse formato aqui que está numa mídia, que não foi construído pela gente, né, tem aí as fontes, ela se encaixaria também nessa habilidade lá do 9º ano. Né? Então, a gente tem aqui situações, né, que possibilitam eu pegar uma mesma imagem, uma mesma informação e tentar explorar de duas maneiras diferentes. Para o 7º ano, né, eu gostaria que passasse o próximo slide, por favor. Pablo, e aí me chama a atenção, por exemplo, assim, eu me lembro que quando nós estávamos planejando esse caderno, nós tivemos que corrigir para apresentar no 7º ano. E algumas perguntas surgiram lá na mesa, que até as perguntas que nós apresentamos aí agora. Era necessário a gente fazer essas alterações? Ou nós poderíamos levar essa discussão com alunos e os professores? Por que essa necessidade de fazer alteração? Era realmente preciso? O que nós podemos discutir a respeito disso, para além dessa habilidade? Isso, bem lembrado, né? Então, a gente, com essa ideia de propor o diálogo, né? A gente manteve, a gente até pensou, vamos tirar porque está problemático nessa questão, tal, né? Pode ter um erro. Só que aí, né, como eu já disse, a gente também vislumbrou, né, ou visualizou uma possibilidade de discutir com os professores, tanto é que a gente trouxe hoje aqui para a formação, né? Então, nós, da equipe, o que a gente fez? A gente acabou tirando essa imagem, né, essa fonte, né, vamos pensar assim, de informação que estava na internet, e acabou substituindo ela por um gráfico, né, que vocês estão vendo aí na tela, construído por nós mesmos. Então, a gente cita a fonte, só que o gráfico a gente acabou trazendo o que a gente construiu,
de maneira que esteja matematicamente correta a sua representação, né? E aí, fazendo isso no Excel, a gente percebeu que talvez, né, uma suposição, né, pode ter acontecido com o gráfico lá da notícia, né? É que a hora que ele quis apagar ou subtrair essa parte que representa os outros, né, os outros países, de alguma maneira, esse outro acabou se juntando, né, com a parte da China. Né? A hora que a gente fez isso no Excel, que a gente deletou, juntou com a parte da China, o desenho, né, a porcentagem não aumenta. Né? Então, e aí a gente, na exploração que a gente faz na atividade, a gente questiona, né, qual que é essa porcentagem destinada aos outros países, né, com relação à exportação de carne, né? Então, a gente achou legal trazer para vocês, para mostrar isso, né, que talvez a gente até iria jogar fora essa notícia, essa imagem, só que ela pode ser utilizada por um professor que esteja trabalhando lá no nono ano, né, porque aqui a gente tem um desenho, né, pelo menos pelo desenho, pode acarretar algum erro de interpretação. Ok? Próximo slide. Fábio, é muito interessante o que você disse, quer dizer, uma atividade que você trabalha a partir da internet, nós temos várias interpretações ou vários caminhos que podemos trabalhar com ela em sala de aula. Outra coisa também que é interessante é que a gente percebe que na base, no nosso referencial curricular da REM e agora também no referencial curricular circunstancial, existem algumas habilidades que elas vão variando ao longo dos anos do ensino fundamental. Aí eu gostaria então que você apresentasse para nós algumas dessas habilidades, essas variações, e como que nós podemos fazer a leitura dessas as variações durante os anos do ensino fundamental. E aí eu peço até que passe o próximo slide então, para que o professor Pablo pode falar um pouco sobre essas habilidades e as variações. É isso, Ignaldo, né? Desde do momento que a gente começou as formações, né, com relação à BNCC lá em 2019, né, que a gente trabalhou bastante, a gente veio comentando com os professores que você olhar para a BNCC, talvez você conseguiria enxergar é ruim essa palavra, né, mas um certo desenvolvimento, um aprofundamento, né, alguma coisa assim que vai acontecendo, né, ao longo dos anos da BNCC, uma evolução, né, essa palavra que é um pouco complicada. Hoje aqui a gente vai falar especificamente dos anos finais, né, que está até aí no slide, né, mas isso a gente consegue ver, né, desde lá dos anos iniciais também. Então aqui, especificamente para hoje, aqui para agora, a gente vai olhar para uma habilidade que envolve grandezas, né, e em específico a grandeza de volume, que vai estar relacionada com sólidos formados por blocos retangulares, né. Então tem essa habilidade do sexto ano, a habilidade 24, né, além dessa de volume, ela envolve outras grandezas, mas como eu disse para você, a gente vai focar nela. Então, existe a habilidade no sexto ano que trabalha com grandeza de volume, e os sólidos que está em análise, em discussão, são os blocos retangulares. E um destaque que eu faço aqui também é que nesse momento, aqui no sexto ano, é sem uso de fórmulas, tá? Próximo slide, por favor. E aí, no sétimo ano, a habilidade 30, a gente também tem lá uma habilidade que se trata da resolução e elaboração de problemas de cálculo de medida de volume de blocos retangulares. E aí, né, nesse caso, ele envolve, né, o destaque aí estaria para as unidades usuais, né, o metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Tá? Próximo slide, por favor. E aí, já no oitavo ano, né, ela não sofre uma grande variação, né, mantém a mesma escrita quase, né, só que aí tá de maneira geral, não fala se é sem uso de fórmulas, não fala se, não dá um destaque para as unidades usuais, mas é a mesma habilidade que está lá no oitavo ano. Aí, por favor, próximo slide. E aí, no nono ano, né, a habilidade 19, aí sim parece que ela tem uma variação grande, né? Que aí ele vai tratar de medidas de volume, né? A habilidade vai tratar de medidas de volume de prismas. Então, não é só blocos retangulares, né? Os blocos retangulares são prismas de base retangular. Então, eu posso ter outros prismas, né, de base diferentes, né? O volume também vai se tratar de cilindros retos, tá? E aí, no caso aqui, ele também pede para até incluir o uso de expressões de cálculo, tá? Então,
aqui a gente consegue ver como que a habilidades que tratam de volumes, elas vão sendo trabalhadas nos 4 anos dos anos finais do ensino fundamental, né? Então, sofrendo algumas alterações, né? Mas isso dá uma ideia de como está sendo caminhado isso ao longo da BNCC. Próximo slide, por favor. Pablo, e interessante te ouvir falar que em relação aos blocos retangulares ou ao volume de blocos retangulares, nós temos uma atividade que estará presente no caderno base 3 do 7º ano, né? E, inclusive, já esteve presente nas avaliações diagnósticas do 8º e do 9º ano. Então, por gentileza, gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa atividade que esteve presente, que estará presente no caderno base 3 e que também já esteve presente nas avaliações diagnósticas do 8º ano, que é para a gente ter esse olhar para além da habilidade, que é o nosso tema de formação de hoje. Aí eu peço então que passe o próximo slide para que o professor Pablo possa falar um pouco mais. Ok. Obrigado, Aguinaldo. Então, essa atividade é interessante, né? E aí, na nossa mesa, igual quando eu iniciei lá a questão nas palavras iniciais, nós somos formados por vários técnicos, né? E aí tem horas que a gente acaba envolvendo técnicos de outras mesas, né? Assim, vamos pensar assim, a gente está trabalhando, só que às vezes a gente acaba fazendo, se divertindo ou dialogando de outras maneiras, né? Então, uma questão que possibilitou isso foi essa, né, que está apresentada para vocês aí. Ela é de um banco de questões da DAV, né, que a gente recebeu. Ela se refere, acho que uma questão do IBGE, né? Ela é referenciada ao IBGE. E aí, vou ler com vocês aí, né? A figura abaixo representa um conjunto de cubos, todos iguais, cujos volumes correspondem a 1 metro cúbico. Então, quanto vale em metro cúbico o volume do conjunto, incluindo os cubos não visíveis, né? Então, tem essa habilidade aí, igual o Reinaldo falou, ela já esteve, né, nas diagnósticas do 8º e 9º ano, ela poderia estar em outros também, né, igual a gente acabou de ver, ela poderia estar desde o 6º até o 9º ano, né, essa habilidade nas diagnósticas, né? Mas, especificamente, ela foi no 8º e 9º ano. Então, quando estava nessa mesa, eu vou confessar que eu que fui mais que indaguei sobre essa atividade, porque ao longo dos meus estudos, eu já tive contato com essas questões desse tipo, que aí as pessoas meio que discutiam um pouco mais, né? Problematizavam mais até o enunciado e tal, né? E aí a gente tem uma questão de perspectivas também, né? Então, eu acho que a grande maioria de vocês já olhou aí, já deve ter contado, e acha, né, que a resposta correta aqui seria 10 metros cúbicos, né? Então, daí essa questão dos não visíveis, e porque esses blocos estão flutuando, então para esse bloco, né, para os blocos estarem em cima, quer dizer que eu tenho que ter blocos embaixo, porque senão eles cairiam, né? Tal. E aí, né, a gente pegou e fez alguns questionamentos, tá? Tá no slide de vocês também uma possível sugestão, a gente vai abrir isso e depois vai estar no nosso blog, aí fica um convite para os professores que estão assistindo essa formação nossa. Se tem os dados da diagnóstica do 8º do 9º a respeito dessa questão, ou se quando for desenvolver o caderno base 3 e olhar para essa questão com os alunos, a gente vai deixar lá no nosso blog um formulário, né, para quem quiser. Só para a gente ter uma ideia de qual foi a porcentagem, né, de acertos dessa atividade. Ou o que aconteceu quando você realizou essa atividade, né? Espero que vocês estejam vendo esse vídeo antes de realizar o caderno 3, porque daí vocês já sabem do que se trata. Então, a gente quer fazer um pequeno levantamento, só para a gente ter uma ideia se essa suposição que eu vou levantar com vocês no próximo slide, ela é verdadeira, né? Porque a gente ficou pensando assim, né? Vamos explorar essa figura aqui. Então, a gente tem, né, essa imagem, ela está estática, né? Quando eu entrego a folha para o meu aluno, ela fica parada assim. Mas se eu der movimento para ela, né? E se eu, né? Então, pensar que eu posso construir ela. Como que eu posso construir ela? Através de bloquinhos, né? Então, pode ser, talvez, caixa de fósforo, poderia ser também dados, né? Ou poderia até ser o material dourado, se o professor tiver. Então,
O que a gente acabou fazendo lá na mesa, né? Porque eu bati o pé com os meninos e falei, gente, esses não visíveis aí, esses cubos não visíveis têm coisas estranhas. Será que existem outros cubos não invisíveis? Então, na primeira foto aí, a superior do lado esquerdo, a gente tem uma foto que é quase a que estava no papel, né? E aí a segunda, pode passar, pode deixar próximo. Essa segunda aí ó, é uma outra visão, ponto de vista, né? Meio frontal superior, né? A próxima imagem que o colega acabou de colocar aí, ela é uma vista superior dessa pilha, né? Desse bloco, desse formato que estava no papel, né? E o próximo slide, por favor. E essa aqui é uma outra vista, uma vista lateral, né? Dessa pilha. Então, o que acontece? Se você analisar aí, eu espero que vocês estejam vendo, você consegue ver que, do jeito que a gente montou, a gente conseguiu esconder 2 cubinhos atrás dessa pilha, que aparentemente era formada somente por 10. Né? Então, eu tenho ali, do jeito que está tirada essa foto, né, igual vocês viram que a gente tirou as 2 fotos de cima, não me possibilitam ver esses 2 cubinhos. Agora, as 2 fotos de baixo possibilitam ver que eu escondi esses 2 cubinhos. Né? Então, a nossa iniciativa com aquele formulário e ver com vocês é que quando eu apresento isso para o meu aluno, será que ele pelo menos tem a ideia de que pode haver coisas invisíveis ali atrás daquela pilha, né? Será que ele cogita essa hipótese? Ou, conforme a gente já viu, será que existe um contrato didático matemático que me impede de pensar nessas possibilidades, né? Quando a gente discutiu isso lá na mesa, a gente pensou na questão dos descritores, né? Quem elabora questões aí para concurso, essas coisas, parece que existe algumas ideias que, tipo, não pode ter pegadinha, né? Então, será que esses 2 cubinhos que estão aparecendo escondidos, será que eles seriam uma pegadinha, né? Será que quando eu faço uma questão, ela já está totalmente organizada de que não exista essas pegadinhas, essas coisas escondidas, outras possibilidades, né? Então, a gente levou isso, conversou com a DAV, que é o setor lá que cuida dessa questão de avaliação, e aí o Kleber, né, um abraço para o Kleber, ele sugeriu, cara, a gente podia investigar isso, né? O que será que acontece na escola, né? Será que os alunos discutem isso? Será que eles percebem? E aí fica um convite para o professor, né? Vocês estão assistindo a gente, se quiser explorar essa atividade, né? Investigue com seus alunos, o que eles acham disso aí, né? Aí, próximo slide, por favor. Então, aí, né, esse movimento que eu falei para vocês que a gente fez, porque essa questão a gente fez passar por várias mesas, né? Passou pela língua portuguesa, né? Passou pela história, pela geografia, né? E aí, olha a coincidência, né? O professor de história, o Fernando, né? Um abraço para o Fernando aí também. Um dia ele chegou para mim, Pablo, vou te mandar no WhatsApp aí, olha o que chegou para mim, né? Então, praticamente a mesma atividade, né? Do empilhamento de cubinhos, né? Só que aí tem uma diferença, né? Então tá aí para vocês, vejam um vagão de trem sob vários pontos de vista. Então aqui ele já te deu 3 pontos de vista. Naquele anterior a gente só tinha um ponto de vista, né? Aí o que acontece, né? A pergunta também que colocaram lá no WhatsApp para ele era diferente. Era essa que vocês estão vendo aqui primeiro, ó. Qual é o número máximo de caixotes que ele está carregando, né? Então esse vagão aqui, né? Qual que é o número máximo, né? E aí eu coloco para vocês, né? Será que eu, nesse caso aí, com essas 3 vistas, eu poderia questionar se é possível dizer o número exato de caixotes que ele está carregando? Então, fica um questionamento aí para vocês pensarem também, tá? E aí, né, novamente, uma atividade que apareceu para a gente por conta do movimento que a gente fez ali na nossa sala, do GFEM Sexto ao Nono, que um colega lembrou dessa discussão nossa e acabou passando, né? Então, aqui a gente consegue ver essa movimentação. Também fica aí a critério do professor, se quiser explorar essa atividade lá com seus alunos também, discutir com eles, né, seria interessante. Pablo, bem interessante esse questionamento seu, mas nós sabemos que você trouxe aí um exemplo, mas que existe também outros exemplos de habilidades que têm essa variação ao longo dos anos, e deixando claro aqui para os professores que neste momento nós estamos com foco mais do 6º ao 9º ano, mas que essa variação também pode ocorrer, inclusive, em anos anteriores, não é mesmo? Então, existem algumas outras habilidades que a gente pode estudar também essa variação. Poderia falar um pouco mais de outras habilidades que nós selecionamos aí para que seja comentado nessa formação de hoje? Próximo slide, por favor. Ok. Então, Rinaldo, e aí, só fazendo um complemento na sua fala,
Existe habilidades, assim, igual a gente viu aquela do volume, ela está, né, nos 4 anos do ensino, dos anos finais, né? Só que a que a gente trouxe aqui também, que é o professor também observar, é que tem habilidades que às vezes ela vai aparecer em um ano só, em 2 ou em 3, né? Nesse caso específico aqui, sendo citada, a questão da proporcionalidade, né? Ela não aparece, né, em álgebra no 6º ano, tá? Então, em outras, a gente vai conseguir verificar ela. No 7º ano, no 8º, às vezes até aparece mais de uma habilidade, né, no mesmo ano. No caso específico aqui, o que a gente está trazendo, ela se inicia a partir do 7º ano, tá? Então, especificamente aqui, a gente vai tratar, né, nessa habilidade aqui, nos exemplos que eu vou apresentar para vocês, sobre a variação, né? Então, a relação entre 2 grandezas e se essa relação, essa variação, ela é diretamente, proporcional, inversamente ou não. No caso do 7º ano, ele até sugere que essa variação ela seja feita ou seja utilizada para entender ela, para estudar ela, sentenças algébricas, tá? Então, um destaque que a gente faz aqui para o 7º ano. Próximo slide, por favor. Já no 8º ano, né, a habilidade ela envolve a resolução e elaboração de problemas, né? E aí, na que a gente trouxe aqui especificamente, né, diretamente ou inversamente, e aí o aluno vai resolver isso aí usando estratégias variadas, né? Então, pode ser por meio de expressões algébricas, pode ser por meio de montagem de quadros ou tabelas, pode ser por meio de interpretação de gráficos, né? Então, fica aí essa estratégia variada, o professor pode mobilizar o que ele achar interessante aí, tá? Próximo slide, por favor. E aí, no 9º ano, né, habilidade 8, né, aí a gente tem uma coisa interessante, né, porque são relações proporcionais que podem envolver 2 ou mais grandezas, né? Então, parece que aqui fica bem destacado isso, né? Talvez no 7º, 8º ano a gente envolva lá relação entre 2, aqui pode ser relacionadas 2 ou mais, né? E aparentemente aqui também por meio dessa habilidade, quando ele fala em taxa de variação, eu posso relacionar isso com as funções, né? E aí parece também que por meio dessa habilidade quer que se explore essas relações, né, entre grandezas, envolvendo os contextos culturais, ambientais e outras áreas, né? Então pode ser até uma maneira de eu explorar aquela primeira habilidade lá que a gente falou do 7º ano do gráfico, né? Porque lá eu tenho a questão de exportações, né? Com relação à grandeza de massa, né, que é a quantidade de carne exportada. Então, eu poderia, talvez, até nessa habilidade, explorar aquela habilidade lá que eu apresentei para vocês, né? Certo, Pablo. E daí acho que interessante essa sua fala, e é interessante também a gente, acho que, exemplificar essa fala com atividade. Inclusive, nós temos uma atividade que está presente no caderno base 3 do 8º ano, que nos permite, então, explanar um pouco mais sobre isso que você disse. Então, vamos pedir que passe o próximo slide, daí você fala sobre essa atividade e as discussões que nós tivemos e que pode ocorrer também na sala de aula com o professor e com seus alunos, por gentileza. Claro. Então, Aguinaldo, o exemplo que a gente pegou aqui, né, a gente até fez uma articulação com outra habilidade. Então, ela trata da habilidade de proporcionalidade, né, relação entre grandezas, e aí a gente aqui, especificamente para essa habilidade aqui, né, de proporcionalidade, a gente acabou articulando ela com a habilidade 6, né, do 8º ano, que é resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, né, utilizando as propriedades das operações. Então, quando a gente está montando essas questões, né, a gente começa a ter essas visões, assim, né, o que a gente pode fazer além, né, até o título da nossa formação é isso, né, para além da habilidade. Então, quando eu pego uma habilidade assim, ela não fica isolada, né, a gente consegue ver algumas articulações. E aí tem um problema que ele é até, assim, comum nos livros didáticos, que é essa questão do estacionamento, né. Então, você tem lá, ou falando de maneira geral, a relação entre grandezas monetárias, né, o valor que você vai pagar, e aí a quantidade de, né, uma outra grandeza seria, no caso aqui, o tempo, né? Então, ela é bem comum. E aí a gente acabou pensando ali em fazer algumas alterações, né? Então, o problema, ele trata, né, de um estacionamento, né?
que até 1 hora é cobrado um valor fixo de R$6, né? E após esse tempo, cada hora é cobrado o valor de R$4. E aí, pensando novamente no contexto, seria legal se o professor quisesse pegar isso de maneira real, né? Hoje, a nossa realidade é do isolamento, a gente não está saindo muito, né? Só em casos essenciais, mas a gente sabe que tem estacionamento no shopping que cobra isso. Se você vai no centro da cidade, você tem estacionamentos que cobram de maneira diferente. Então, poderia ser até uma maneira de investigar e de ver isso e como que isso é feito na prática, né? Será que na prática acontece isso que eu falei com vocês? Né? Porque aqui existe uma observação. Observa-se também que a partir do primeiro minuto excedente à hora exata, a próxima hora também será cobrada. Então, por exemplo, se um carro ficou estacionado em estacionamento por 1 hora e 2 minutos, o dono deste terá de pagar, dono deste carro, né, terá que pagar R$10, né? Por quê? É as 6 horas ali, né, iniciais, né, o tempo, só como ele ficou mais de 1 minuto ali, ele vai pagar os R$4 adicionais, né? Então, são critérios. Eu poderia ter dado ali talvez uma tolerância maior, né, de 10 minutos, 15, né? Então, são coisas que a gente pode estar movimentando, e aí a pergunta é, será que essas será que essas modificações que a gente faz no exercício faz com que o aluno mude a estratégia de resolver determinado problema que a gente coloca? Próximo slide, por favor. Então, nesse mesmo problema, o que a gente pode fazer? Eu poderia colocar uma pergunta ali direto, né? Quanto que uma pessoa que deixou o carro estacionado lá 3 horas, quanto que ele iria pagar, né? Poderia ser somente essa pergunta. Mas eu também posso sugerir o preenchimento de uma tabela. Por exemplo, essa. Então, a gente tem aqui o tempo em horas, a gente colocou alguns valores de tempo e o valor a pagar, né? Então, o aluno, conforme o que ele entendeu ali do enunciado, né? Ele vai preenchendo, né? Essa tabela, né? Então, aí a gente colocou 1 minuto, 1 hora, né? Aí foi de 1 hora até as 2. Aí lá nas 2 a gente colocou 1 minuto e 2 minutos, né? Para ver essa questão do valor a mais que está sendo pago ali. Ok? Próximo slide, por favor. Outros questionamentos, né? Será que no 8º ano já poderia solicitar a escrita de uma expressão algébrica para esse aluno? Né? Porque a habilidade 8 fala para eu determinar o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, no caso ali, o problema ele não está, né? Está na língua materna, mas eu poderia talvez modelar isso para uma linguagem algébrica e aí sim solicitar o cálculo, né, numérico dessa expressão algébrica ali, né? E aí vocês concordam que a expressão algébrica, né, para essa situação seria, né, o valor que eu vou pagar seriam R$6, né? Mais R$4 pela hora a mais, né? Então pode ser escrito assim, né? Se eu fiquei 1 hora, né? Aqui no caso, eu poderia, né, pensando nessa primeira escrita ali, só pagaria os 6, né? 2 horas seria 6 mais 4, que multiplica 2 menos 1, né? Então, quando eu estou trabalhando com as horas inteiras, né, tá tranquilo essa expressão algébrica. Então, eu tenho 2 maneiras aqui de relacionar. Existe habilidades, me desculpa agora, não vou saber, que ela pede para você comparar se 2 expressões algébricas são idênticas, né? São iguais, né? Então, nesse caso aqui, já é uma maneira de você explorar. Eu tenho 2 expressões, né, que poderiam ser utilizadas ali, ok? Próximo slide, por favor. E aí vem a questão talvez interessante, né? Quanto que irá pagar uma pessoa que deixou o carro durante 7 horas e 30 minutos nesse estacionamento, né? Então, os 7 horas, tranquilo, eu consigo lidar muito bem ali com a minha expressão algébrica, substituir e calcular. Agora, e com esses 30 minutos, né? Como que eu poderia proceder com relação a isso, né? Então, são essas diferenças que talvez a gente pode estar explorando, né, nessa atividade aí. Próximo slide, por favor. E aí, né, se a gente quisesse explorar um pouco mais ainda, existe uma habilidade no 8º ano, né, a habilidade 12, que ela pede para identificar a natureza da variação entre 2 grandezas, né, se ela é diretamente ou não, e expressando a relação existente, né, por meio de sentenças algébricas e representá-las no plano cartesiano. Então, essa habilidade talvez é a que envolve mais conhecimentos aí, matemáticos, né? Então, a gente tem que identificar a natureza,
né, dessa relação, né, entre essas grandezas, expressar ela, né, por meio de uma expressão algébrica e também representar no plano cartesiano, né? Então, como que seria a representação disso, né, no plano cartesiano, né? Então, aqui a gente, né, se fosse olhar somente para essa expressão aqui, né, poderia pensar que ela é do tipo y igual a x mais b, né? Que, dependendo do domínio dela, a gente pode ter uma reta, né? Uma representação gráfica lá de uma reta. Mas, e no nosso caso específico aqui, né? Olhando para a realidade mesmo que envolve lá o valor monetário e o tempo, né? Como que seria essa representação gráfica, né? Será que ela seria pontilhada, né? Será que ela seria no formato de escada? Ou será que ela seria uma reta mesmo, né? Será que para esse problema a representação gráfica ela seria uma reta? Então, são coisas para a gente pensar aí, né? Quem sabe nas próximas formações fazer algo especificamente para isso, né? Mas são questionamentos que eu levanto para vocês, que estão aparentemente numa atividade simples que a gente encontra bastante no livro didático, né? Próximo slide, por favor. Muito interessante, Pablo, essas suas as colocações. Eu vejo então que o tema grandezas diretamente, inversamente proporcionais, ele é muito rico para a discussão, porque ele trabalha muito a questão do contexto, acho que local, né, do contexto, do cotidiano de cada aluno. Então, a gente pode trazer várias situações que está no dia a dia do aluno. Mas, além da proporcionalidade direta e inversa, nós podemos ter alguns casos no cotidiano em que não há essa proporcionalidade. Então, nós temos que trabalhar também com esses casos. E daí nós separamos uma outra atividade, que também está no caderno base 3 do 8º ano, para a gente falar um pouco a respeito disso. Então, dialoga um pouco essa questão de ser inversamente proporcional, ser diretamente, ou em alguns casos em que ela não é proporcional, que não há essa proporcionalidade. Ok. Então, bem lembrado, Aguinaldo, até esse exemplo que a gente acabou de ver aí do caso do estacionamento, né, é bem isso, né? Será que a relação ali, ela é proporcional, né? Diretamente, inversamente ou não proporcional, né? Como que eu poderia analisar aquilo ali, né? E como discutir isso com os alunos, né? Porque, né, a chance de ser não proporcional na nossa vida real, né, é grande, né? Então, no próximo slide aí, a atividade que a gente vai apresentar para vocês, ela trata dessa análise da relação, né? Então, é para identificar, está lá para o aluno identificar. A atividade é simples isso. Vai aparecer, né, para eles, igual vocês estão vendo, né, as grandezas, e para você dizer se essa relação estabelecida aí, ela é diretamente proporcional, inversamente ou não proporcional, né? Essa habilidade, ela é a 12, né, do 8º ano. Então, nesse caso aí, eu vou pedir para parar nessa imagem, né, por enquanto, a gente tem lá, né, uma placa, e é comum isso a gente encontrar, né, no bairro, no centro de Campo Grande e até nas rodovias, né, do Brasil aí. Então, você tem lá a placa que indica a velocidade, né? E aí, eu já questionei meus alunos, acho que vocês todos ali, o que significa isso, né? 80 km por hora, né? Qual que é o significado disso, né? Aí a gente fala, o que é isso? Se nessa velocidade, se a pessoa andou 1 hora, ela andou 80 km. Se ela andou 2 horas, ela andou, né, mais 80 km, daria 160. E assim por diante, né? Então, quem tem possibilidade de viajar, né, fica aí fazendo esses cálculos, quanto tempo que vou demorar para eu chegar, né? Quem pode pensar dessa maneira, né, quem pode fazer uso de veículos para viajar, pensa, né, pode pensar isso aí. Só que aí, com o passar do tempo, né, você acaba pensando assim que, na realidade, né, quem que consegue ficar 1 hora a 80 km, né, sem mudar a velocidade, né? Que condições eu preciso para que isso ocorra, né? Então, são coisas para a gente pensar, né? Então, no modelo matemático, isso funciona bem. Agora, e na nossa vida real, né? Então, será que quando eu vou sair aqui da minha casa, eu consigo manter sempre a mesma velocidade até eu chegar lá no serviço, né? Então, daí, gostaria que passasse a próxima imagem aí. Então, a gente acabou construindo no GeoGebra, né, o gráfico, né, que representa a representação gráfica, né, dessa relação entre o tempo e a distância, né. Então, se vocês observarem junto comigo aí, nas primeiras 2 horas, né, esse carro, né, ele saiu do ponto A e chegou no ponto B, né.
Aí, nas próximas, né, 5 horas, né, que são das 2 horas até as 7, o segmento representado aí BC indica, né, que esse carro ele permaneceu na mesma distância, ou seja, ele ficou parado. E aí, do tempo 7, né, até as 10 horas ali, ele percorreu uma outra distância, né, percorreu 2 quilômetros. Então, nas 2 horas iniciais, ele percorreu 3, e nessas 3 horas ali, do 7 até o 10, ele percorreu 2. Né? Então, essa análise me mostra que parece que a velocidade dele, né, teve uma, né, ele foi mais rápido nas 2 horas iniciais do que nas 3 horas finais, né? Então, dependendo da abordagem que eu vou fazer com o meu aluno, do contexto, das variáveis que eu quero envolver, eu posso dizer que a distância, né, de um percurso e o tempo gasto poderia ser diretamente proporcional, mas talvez numa questão real, né, de vida, de cotidiano, isso praticamente seja impossível, né? Porque eu não vou conseguir manter essa velocidade, né? Falando em automóveis. A gente sabe que existe bastante experimentos que eu consigo, né? Tirar várias variáveis e mostrar que essa questão de percurso e tempo poderia ser proporcional, né? Mas são coisas para a gente tá discutindo aí. Ok, próximo slide, por favor. Então, Pablo, e nisso daí também tem uma coisa que realmente é do cotidiano nosso, que é a fatura de água. E nós temos lá a questão sempre colocadas em metros cúbicos e o valor a pagar nessa fatura mensal. Então, que questionamento que nós podemos fazer a respeito disso? É proporcional, não é proporcional? É inversamente proporcional? Quer dizer, como que nós podemos analisar, então, um pouco essa fatura de água que todos nós recebemos aí todos os meses, sem falta? Ok. Então, né, Aguinaldo, esse aqui também é outro fruto de experiências nossas, né? A gente sabe que existe aí concursos, né, de premiação, se eu não me engano, a Águas Guararapes até tinha. Então, na escola, a gente acabava fazendo alguns trabalhos, né, com relação a isso. E isso aqui é uma coisa específica minha, né, que eu trouxe de trabalho já realizado. E aí, que, igual você acabou de falar, né, é uma coisa que todo mês chega pra gente, né, o aluno tem acesso a essa fatura aí, então ele recebe, né? E aí tem algumas informações, né? E aí, na atividade que a gente acabou propondo para o 8º ano, tem lá, né? O número de metros cúbicos de água e o valor a pagar, né? Essa relação entre o metro cúbico e o valor a pagar. Que relação que é essa, né? Então, a cobrança aqui em Campo Grande, ela já sofreu várias alterações, né? De como que ela era realizada, tinha taxa mínima, depois não teve, voltou. Então, a gente, né, pegamos um exemplo aqui de uma fatura que ela tem várias faixas de consumo, né? Então, isso possibilita que o professor, né, realize algumas investigações, né? Também a cobrança pelo esgoto, né? Ela também não é tão, ela nem sempre existiu, né? Ela começou a ser feita em determinado período, né? E aí existem algumas relações. Então, o professor pode explorar isso, né? Os cálculos envolvidos aqui não são tão difíceis, né? Se você observar aqui, os intervalos, né, são números inteiros, e aí fica a questão, né? E aí até questão para pensar, né? Se eu utilizei 10 metros cúbicos, eu vou pagar pelos 10. E se eu utilizei 10 metros cúbicos e uns quebradinhos, como que se cobra esses quebradinhos, né? Essas partes fracionadas do metro cúbico, né? Se eu usei 10 metros cúbicos e 1/4 do metro cúbico, né? Como que é feito isso, né? Como que é feito esse cálculo? Então, são coisas para serem exploradas, igual foi explorado a questão do estacionamento, né? Aqui lá a fração lá era da hora, a fração aqui seria do metro cúbico, né? Como que é feito isso aí? Então, a gente tem, para esse caso aqui, essa possibilidade de explorar. Não tá lá isso no caderno, tá, gente? Isso aqui é o que a gente está dizendo para além daquela atividade, para além da habilidade, tá? Então, aí o questionamento, né? Para o aluno que eu poderia fazer, né? Qual que é o valor a ser pago pelo consumo de 12 metros cúbicos de água, né? Como que eu localizo as informações necessárias na fatura para fazer isso, né? Então, se você voltar o slide ali para mim, fazendo um favor, é possível, né? Como que eu olho ali nessas informações e identifico o 12? Né? Onde estaria o 12 metros cúbicos ali, né? Que conta que eu faria, né? Eu até poderia perguntar aqui, né? Com essa informação, qual que foi o consumo dessa residência, né? Daria para eu responder isso? Acabou de vir agora que essa pergunta, a gente não colocou também, né? Mas daria para eu analisar isso? Né? Então, próximo slide, por favor. Será que eu também poderia... Não, volta um para mim.
No anterior. Isso, obrigado. Poderia pensar também numa expressão algébrica que representa esse valor a pagar, né? E essa expressão, né, igual eu falei para vocês, se eu não me engano, no 8º ano, tem lá uma habilidade que é para relacionar duas ou mais grandezas, né? Nesse caso aqui, né, eu tenho que variáveis envolvidas? Eu tenho o valor a pagar, só que esse valor a pagar ele depende só da quantidade de água que eu estou utilizando, né? Se eu utilizo água, eu tenho que pagar esgoto, né? Então, são que variáveis que estão ali presentes, né? Então, são coisas para a gente explorar, né? Próximo slide, por favor. E aí, novamente, né? Pensando naquela habilidade que envolve a identificação, a representação algébrica, eu posso também representar graficamente, né? Essa relação, né, que está presente na fatura da conta de água. Então, a gente tentou, né, Agnaldo? E aí eu gostaria que vocês passassem, eu colocasse o próximo slide, por favor. Então, a gente também fez uso do GeoGebra para fazer a plotagem desse gráfico, né? Então, e aí é o convite, né? Para vocês, na questão do estacionamento, eu deixei em aberto, né? A questão do gráfico, aqui a gente quis trazer para vocês. Então, essa representação aqui, né? Ela está correta, né? Será que seria dessa maneira mesmo? É uma representação comum aos alunos nossos? Quem já viu uma representação desse tipo nos livros didáticos, né? Será que vale a pena eu explorar isso com meus alunos? Né? Construir talvez não, porque se vocês observarem aqui, né, até para a gente usar o GeoGebra, tem coisa que a gente consegue ou não. Então, aqui existem, né, no final de cada segmento, aquela possibilidade de ser aberto ou fechado, né? Então, a gente lá no GeoGebra, em particular quem fez fui eu, né, esse gráfico, eu desconheço como que eu faço isso. Para eu representar para os meus alunos, eu levaria isso para o Paint e colocaria lá né, o segmento fechado, depois aberto, fechado e aberto, né? Porque no exemplo da fatura aqui, ele é fechado no extremo direito, né? Então, ele é fechado no 10, depois ele é fechado no 15, né? E aí aberto no extremo do lado esquerdo, né? Então, a gente, né, para representar corretamente, né, matematicamente, a gente teria que trabalhar com essa questão dos intervalos abertos e fechados aqui na representação, né? Então, é um gráfico não muito comum, né? Igual aquele gráfico escada, né, que a gente acabou fazendo lá para a relação entre o tempo e a distância, eles não são muito comuns nos livros, né? Mas e aí, por não ser comum, eu posso explorar com meus alunos? Vai dar trabalho, meus alunos não vão entender, né? Mas e como que fica a questão da realidade, né? Então, são coisas para a gente pensar. Próximo slide, por favor. Verdade, Pablo. Realmente são temas interessantes que a gente pode, em função da nossa turma, trazer para questionamento e ver como que isso se dá com essas turmas, né? Isso vai depender do professor, esse olhar, esse conhecimento que ele tem com a sua turma. Existe uma outra coisa também que está muito presente no dia a dia nosso, em mais ou menos essa intensidade, né? Aí relativo à vida particular de cada um de nós, mas é a questão da compra, da quantidade de um mesmo produto e o preço a pagar. A gente sabe que quando nós vamos num mercado, a gente se depara às vezes em tentar ver qual produto que está num custo melhor para que eu possa te adquirir, e nem sempre esse cálculo é tão rápido de fazer. Então, como é que nós podemos discutir, como é que nós podemos analisar essa questão, se há proporcionalidade, não há, nessa questão do mesmo produto e o seu preço a pagar? Como é que nós podemos discutir essa situação? Então, essa relação, né, de compras, né, também ela é bacana para a gente discutir. Ela não vai envolver só a questão de produto e valor, né? Então, aí também existem outros movimentos, né? Eu posso perguntar, né, será que eu preciso comprar mesmo? Será que quando eu vejo uma promoção, que se eu levar mais, eu vou pagar menos, né? Igual você falou, né? Talvez se eu levar 10 produtos, eu pague menos do que se eu só quero levar um. Aí eu chego lá, tem uma promoção que fala para eu, me convida a levar 10. Será que, e aí, como que eu penso nisso, né? Como que o que eu levo em consideração para pensar isso, né? E aí isso foge da matemática, né? Não é só matemática, eu tô trabalhando aí com talvez questões de meio ambiente, né? Aí talvez o pessoal da geografia, eu sei que tem lá a Analice que gosta bastante disso, né? Então, de discutir.
Então, até a questão da água, vou voltar à questão da água. Quando tinha a taxa mínima de 10 metros cúbicos, quando eu fiz o diálogo com meus alunos, aí eles falaram, professor, se eu vou pagar pelos 10 metros cúbicos, né? Se eu vou pagar pelos 10, então não importa se eu usar 1, 2, 3. Então, já que eu vou pagar pelos 10, eu deixo lá a água escorrendo, eu molho as plantas, eu lavo o carro. Então, isso está fugindo da matemática, né? E aí? Mas tá, é só isso? Então quer dizer que tudo se resume em quanto eu vou pagar? Não é bem assim, né? Boa pergunta, só fez eu lembrar de outras coisas. Então, aqui para essa atividade, né? Você acabou de mencionar, de produto e valor a pagar, a nossa vida ela é cheia de promoções, né? Então é bem difícil assim você achar, né, que sempre vai ser proporcional, né? Então, porque, igual a gente pegou na internet ali, você tem, né? Se você levar 3, você vai pagar 2, né? 1 é tanto, 3 por tanto, né? Então, são coisas que, dependendo da situação, pode mudar. E aí, isso, com certeza, não será proporcional, né? E aí você mencionou uma coisa assim, talvez até do mesmo produto, né? A gente sabe que tem embalagens do mesmo produto com quantidade, capacidade diferente, né? Latas de suco, de iogurte, né? Então, como que eu faria isso? Será que eu tenho que ficar fazendo conta para ver, né, toda hora? Um jeito seria isso, né? E, tipo, levar todo mundo para uma mesma unidade, porque você pode ter produtos vamos falar de volume, né? De 80 ml, e você pode ter produtos de 1.200 ml. Como que eu faço isso? Então, eu teria que igualar esses volumes e fazer o cálculo dos valores, né? Só que no mercado, aí eu não sei se isso é um direito do consumidor, não me lembro dessa legislação, mas você consegue encontrar alguns produtos, tipo lá, valor por quilo, valor por litro, né? Tá lá na etiquetinha, né? Por um arte ou por alguma coisa, isso está bem pequeno, então dificulta as pessoas verem essa informação. Mas sempre não, né? Em alguns casos você vai conseguir visualizar isso, né? Então tá lá o cálculo, esse produto que é vendido por 800 ml, o valor do litro dele é esse. O produto que é vendido por 1.200 ml, né, 1 litro e 200, né, ml, ele é vendido por isso, só que o valor do litro dele é esse. Aí você consegue comparar pelo valor do litro, né? Então, seria legal se todos os produtos fossem assim, né? Então, a gente poderia pensar. E aí, existe casos, né, que eu lembro, assim, especificamente do achocolatado, que se você comprar o pacote, né, de 800 gramas, ele sairia mais caro do que se eu comprasse 2 latas de 400 gramas, né, de um achocolatado aí. E aí, assim, como que você lida com isso? Né? Daí, igual eu te falei a questão da água, né? O que está envolvido nisso para os produtos serem o mesmo produto em embalagens diferentes, né? E com valores diferentes. Aí entra, né, a questão ambiental, né? Plástico, lata, né? O que recicla, o que não recicla, talvez o que custa mais para a empresa fabricar ou não. Então, são coisas que estão fora da matemática também, e quando a gente vai trabalhar com essa questão de proporcionalidade, a gente acaba, talvez, não explorando, né? Então, são coisas que estão no nosso, né, dia a dia para a gente pensar um pouco, para estar discutindo com os alunos, né? E aí? Certo, Pablo. E então a gente percebe que quando nós estamos pensando, planejando uma atividade, que nós queremos desenvolver determinada atividade com o aluno, há diversos fatores que nós temos que levar em conta. Então, para a gente poder trabalhar esses diversos fatores, existem algumas articulações que se fazem necessárias, talvez até no momento de planejamento dessa atividade, já conhecendo essa turma que eu tenho. Já outras articulações, elas podem ocorrer aí ao longo do processo, né? Mesmo de acordo com o que eu vou trabalhando, há outros questionamentos que, de repente, meus próprios alunos trazem e que a gente pode fazer alguma articulação disso durante esse processo. E no meio de tudo isso também, nós temos alguns recursos que podem ser mobilizados já na hora em que eu penso o desenvolvimento dessa atividade, mas também em função das articulações que nós vamos fazendo durante esse processo, eles podem ser mobilizados ao longo desse processo. Então, eu gostaria de falar assim, um pouco a respeito disso, desses momentos de articulações, essas necessidades e os questionamentos que a gente acaba fazendo durante o desenvolvimento de determinadas atividades. Ok. Certo, Aguinaldo. Então, o próximo slide, por favor. Tentei, né,
listar algumas coisas aqui, né? E você falando, né? Aqui também eu fico pensando, se a gente tivesse um grupo de professores, talvez, né? A gente mobilizaria outras coisas ali na hora, né? Talvez o professor com a vivência dele, com o que ele já sabe, ele fala, pô, mas nem poderia fazer dessa maneira, né? Então, uma coisa para essa formação que a gente estava pensando é que a nossa ideia aqui não era mostrar receita, né? Alguma coisa que vai salvar, né? Que vai resolver os problemas do professor na sala de aula. São possibilidades, né? Coisas que a gente está fazendo que isso, se a gente voltar lá para os cadernos, a gente vai mudar de novo. A gente nunca vai parar de fazer alterações, né? Porque cada dia que passa, a gente sofre interferência que faz a gente pensar de maneiras diferentes, né? Então, para essa formação aqui, o que a gente, né, trouxe, né, os saberes, conhecimentos, história de cada um envolvido. Né? Então, da equipe de matemática, do nosso entorno, né, das pesquisas que a gente realiza, das solicitações que são feitas pelos nossos chefias. Então, tudo isso vai, né, alterando o que a gente está pensando. Então, o que a gente gostaria também de passar para os professores é isso, né, dialogar bastante, né, dialogar com os colegas de matemática, com os outros colegas de outras equipes, né, com os próprios alunos, né, que os alunos talvez podem ter os anseios deles, as necessidades, então dali pode sair trabalho bastante legal, né, os coordenadores, os diretores, então são todas as pessoas que estão envolvidas nesse nosso trabalho, né, então acho que o diálogo, né, essa interação é bacana, né, ser solidário, porque é um momento que a gente está vivendo que não é um momento muito fácil, né, não está fácil para ninguém, e aí tentar sair dessa da melhor forma possível, né, e aí dando as possibilidades, né, não é porque a habilidade que está na BNCC tem que ser daquela maneira. A gente pode explorar outras coisas, né? Por enquanto não tem não tem nada fechado. Não existe possibilidade de explorar outras coisas, né? Então, além desse diálogo, a gente também mobilizou bancos de questões. Então, existe na internet muita coisa já produzida, muita coisa boa. A gente já falou sobre isso, né, em outras formações. Basta eu fazer uma seleção, utilizar critérios, né, do porquê que eu vou usar aquela questão, porquê que eu vou usar essa referência, então seria bacana, né. Num ambiente que a gente não sabe a realidade, né, de muitas famílias, o que a gente pode utilizar, né? Então, a gente pensou em notícias, né, talvez algumas notícias que circulem, né, pelo WhatsApp, que circulem pelas redes sociais, possam ser exploradas, dependendo da maneira que eu esteja trabalhando com meus alunos. Então, a gente trouxe algumas notícias aí envolvendo, né, a questão da exportação de carne. Eu lembro que a gente também explorou nos cadernos a questão da densidade, né, daí no livro que a gente até acho que cita, ele trata da densidade demográfica brasileira, né? Mas aí por que não usar a densidade demográfica aqui de Campo Grande, né? Do bairro onde o aluno mora, né? Então, isso foi feito a partir do diálogo, né? Então, a gente entrou em contato com a analista da geografia, ela falou, tem um site, né, que você consegue todas as informações, a gente foi lá e fez um compilado dessas informações e colocou no questionário para o aluno estar respondendo. Então, você está trazendo, né, essa questão da densidade demográfica, né, para ser pensado ali no bairro dele, né? Então, qual bairro aqui de Campo Grande tem a maior densidade demográfica, né? O que eu poderia, né, explorar com relação a isso? Então, são coisas que a gente vai pensando. Software, né? A gente também optou aqui por não fazer uma formação muito voltada para software, né? Porque a gente desconhece, né, quais são essas ferramentas que os professores conseguem utilizar. A gente tem várias propostas, então, logo em seguida eu vou deixar a indicação para vocês, né, disso, né? Então a gente aqui optou para focar no caderno que a gente foi fazendo, as questões estão ali, né? Mas quem conhece, quem gosta, quem está estudando, nossa, pode fazer o uso de softwares aí, tem muitos, né? Em particular a gente gosta, né, do GeoGebra, né? A gente estuda um software livre, né? Quando nós estávamos em sala de aula, a gente utilizava muito nos laboratórios de informática, ou até no nosso computador mesmo, levava e mostrava para os alunos a manipulação, né? A gente utilizou aqui também bastante imagens do Google, né? É só tomar cuidado com relação a direitos autorais, mas sempre cita, né, a fonte de onde você tirou essa imagem, para você, né, também estar sendo honesto com relação a isso, né? Hoje a gente vive num momento aí de muitas informações falsas, né? E aí também é uma maneira de você se
se proteger e mostrar como que se faz mesmo essa pesquisa, essa navegação na internet de maneira séria, né? E aí também a gente, por conta desse momento, a gente acabou pegando anúncios presentes na internet, né, em aplicativos. Mas em momentos de não isolamento, o professor poderia, né, sugerir que os alunos fossem aos mercados, né, tirassem foto das promoções, né, comparasse se um dia normal, né, a gente tem na Quinta Verde, né, então tem as promoções da Quinta Verde, e nos outros dias que não são Quinta Verde, né, será que essas promoções são verdadeiras? A gente tem aquele movimento aqui no nosso estado em particular, que é o Black Friday lá no Shopping China, né, hoje em dia tem os aplicativos, será que essas promoções, né, são verdadeiras mesmo, né, então fazer essa investigação. Então são possibilidades, então foi isso que a gente, acho que a gente acabou mobilizando, você citou, né, que isso vai sendo alterado, então, com certeza, se a gente parar para olhar, se tivesse mais uns dias para pensar nas formações, a gente com certeza iria mudar algumas coisas, né? Então, seria isso. Próximo slide, por favor. E aí, né, Aguinaldo, eu acho que caminhando um pouco já para o final, né, da nossa apresentação, eu acho que lançar um desafio e um pensamento, né? A gente está vivenciando esse momento de implementação de BNCC, né, esse estudo dos currículos, né, a gente teve que fazer uma mudança por conta, né, da pandemia, das aulas remotas, né, e a gente tem todo esse contexto envolvido, né. E aí a pergunta é, o que nós estamos fazendo, né? O que nós, professores de matemática, técnicos, né, funcionários envolvidos na educação, pais, o que a gente está fazendo, né? Aí eu trouxe aqui um recorte que está nesse vídeo que está no YouTube, e aí eu sugiro para os professores que gostam ou que estão com necessidade de fazer vídeos, né, montar algumas atividades. O professor que fala nesse vídeo, ele é professor de matemática, se não me engano, no Instituto Federal, e aí ele fala bastante coisa assim sobre ferramentas digitais que ele está utilizando, né? Aí o título até é esse, né? Estratégias e ferramentas do ensino remoto, né? Para o engajamento dos estudantes. Tem a ver com as formações que a gente trabalhou, né, Aguinaldo, com relação às metodologias ativas. Ele cita lá no vídeo dele. Então fica aí, é um vídeo bem legal. É engraçado que esse vídeo ele apresenta o problema, né, desse ensino remoto, que é isso, né? Ele tem uma pausa no começo, porque tá dando problema na internet, né? Coisa normal. É legal até por conta disso, né? Você vê toda essa problemática que a gente tem nesse contexto nosso, né, de pandemia. E aí, nesse vídeo, ele é bem bacana, sugiro que vocês assistam. Ele traz esse pensamento aqui, que aí eu fecho, né? E deixo para vocês também pensarem aí, e depois a gente pode conversar, né? A gente tem vários conteúdos matemáticos, né? Eles não são atuais, né? Eles foram construídos, né, ao longo da nossa história ali, né? Então, quando eles surgiram, com certeza eles foram muito potentes, são até hoje, né? Eles são muito importantes para por várias razões, né? Mas aí, né? Agora vamos para o pensamento, né? Estamos preparando os estudantes para trabalhos que não existem, que usarão tecnologias que ainda não foram inventadas para resolver problemas que nós não conhecemos ainda. Aí essa citação é referida ao Carl Fisher, né? Então, e aí, como que a gente pode pensar, né, em cima disso, né? O hoje, né? Como que as nossas ações hoje, como professores, formadores, o que a gente pode estar, né, fazendo para agora? Ou será que a gente sempre vai ficar pensando no futuro, né? Será que a gente consegue, com tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está estudando e produzindo, a gente consegue pensar no hoje? Ou será que sempre é no futuro, na visão igual do Carl Fisher aqui, né? Então, é coisa para a gente pensar aí, tá? Eu não tenho essa resposta. Seria isso, Ignaldo. Pablo, eu também não tenho essa resposta não, né? O que nós temos aí é que, de certa forma, nós temos que contribuir para que os alunos façam a construção do conhecimento, e aí você falou algo interessante, que esse conhecimento feito no diálogo com aqueles que estão próximos de nós, né? Sejam eles professores de matemática, professores de outra área ou gestões pedagógicas, tá? Então, todos esses profissionais, eles contribuem para que a gente possa construir esse conhecimento. E aí, alguns autores já dizem, né, que o conhecimento ele não é algo circular, ele é algo, digamos,
ele cresce de forma acho que espiral, ou seja, a cada volta que ele dá, ele está diferente, quer dizer, eu vou acumulando esses conhecimentos e isso me faz pensar outras formas de pensar esse mesmo conteúdo. Então, existem outras maneiras de fazer. Talvez eu trago isso para a base pensando assim, nessa ideia que nós trouxemos hoje, que existem algumas habilidades que começam lá do sexto e vai até o nono. Então, qual a profundidade que existe em cada momento desse, em cada etapa dessa? Entendeu? Então, esse é um conhecimento que ele vai em espiral. Então, o aluno ele vai progredindo em relação a isso. Então, os questionamentos que ele faz para nós lá no sexto ano vão diferenciar muito dos questionamentos que eles vão fazer lá no nono ano, porque esse conhecimento tende a ir ampliando, a ir aumentando. Então, por isso, nesse conhecimento em forma de espiral. E nesse sentido que você disse do diálogo, você já agradeceu lá no início, mas eu volto a agradecer aqui, todos aqueles professores que entraram em contato com nós, conosco, assim que recebeu os cadernos, e aí mesmo até antes de ter esses cadernos, quando ele encontrava alguma divergência que ele achava interessante discutir conosco essa divergência, nos ajudando então a melhorar os conteúdos, as atividades que nós trabalhamos, que nós as colocamos nesse caderno. Em alguns casos, algumas críticas ali construtivas, olha, de repente o conteúdo não funciona dessa maneira, às vezes poderia mudar essa ordem de fazer esse conteúdo. Então, todas essas sugestões nos ajudam a construir esse conhecimento, não só o nosso, o meu, o seu, ou de todos nós da REM, então da educação da REM em si. Então, nesse sentido, nós deixamos aí explícito os nossos espaços de diálogos, né, que é o nosso e-mail, o nosso blog, o telefone lá da AGFEM, e sempre quando vocês sentirem a necessidade, entre em contato conosco. Caso nós não tenhamos a resposta para você imediatamente, vamos nos reunir ali, vamos dialogar, vamos procurar um caminho que a gente pode discutir e que a gente possa ampliar esse conhecimento. Que a ampliação do conhecimento meu, seu, de todos nós, ajuda na ampliação do conhecimento dos estudantes, que é o nosso foco principal. É para isso que nós trabalhamos. Quero assim também parabenizar mesmo assim de coração todos os professores pelo trabalho que vem desenvolvendo em todo esse momento, né? Desde o ano passado e agora nós pensávamos que esse ano nós poderíamos ter alguma coisa diferente no sentido daquilo que a gente está acostumado a fazer, mas infelizmente não está. Então nós temos que trabalhar do mesmo jeito que estamos trabalhando no ano passado e o conhecimento ele precisa continuar sendo construído. E nesse sentido, então, os professores estão desenvolvendo aí um papel, acho, fundamental. Então, é um trabalho assim que a gente tem que aplaudir de pé e nós agradecemos imensamente e continuamos pedindo assim. Sentiu a necessidade? Entre em contato conosco que a gente vai procurar ajudar da melhor forma possível. Então, deixo assim o meu carinho, meus agradecimentos para todos vocês e deixo para o Pablo para que ele faça aí as palavras finais dele. E muito obrigado a todos vocês. Agnaldo, acho que você falou bem, né? E aí, assim, mandar pensamentos positivos para colegas nossos, né? Que estão passando por necessidades aí, né? É um momento difícil, né? Então, é isso, né? Se cuidar, tentar ficar o máximo possível isolado, né? E as coisas estão caminhando. A minha mãe foi vacinada hoje, né? Então, tá chegando, né? Então, acho que daqui a pouco a gente pode estar vivenciando outras coisas, né? Eu espero que talvez com esse retorno seja coisas melhores, né? A gente consiga sair dessa pandemia com outros aprendizados, né? Para tentar viver de maneira diferente, né? Porque alguns estudos aí, né? A gente vai vendo que essas crises aí tem muito a ver com esse momento nosso, né? De sei lá, econômico, político, né? Então, será que essa maneira que a gente está vivendo é uma maneira ideal, né? Melhor? Será que poderia ser de outra maneira? Mas são coisas para a gente conversar em outros momentos, né? Mas nessa formação é isso, Agnaldo, parabenizar mesmo os professores, estão de parabéns pelo que estão desenvolvendo, não está sendo fácil, né? Com certeza não é, coisas novas, né? A gente não é aquilo, né? A gente fica, que futuro era esse que a gente pensaria que a gente teria vivendo uma pandemia, né? A gente não imaginava isso, né? A gente não estava sendo preparado. Né? E a gente também não sabe o que vai ser o futuro ainda, né? Mas é isso, parabéns para todo mundo, obrigado mais uma vez por estar com a gente nas formações, nesse momento, né, remota. E aí fica o convite mesmo, né? Por favor, entre em contato com a gente, dialogue, né? Pode nos procurar, que a gente
vai tentar conversar com vocês e tentar ajudar o que a gente puder.